Você pode aplaudir mais alto? Ele merece. Uau! Jesus, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, por esse ambiente. Nós te damos toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Estamos aqui, Senhor, e abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente e convidamos ao Senhor a ser o centro de tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, queridos. Tudo bem? Você pode ficar à vontade, você pode se assentar. Que alegria participar de um momento como esse. Eu me chamo Gilvano, sou pastor sênior desta casa. É uma alegria muito grande. Quero de antemão agradecer pelo convite de participar de um momento tão marcante como esse, né? Através da pessoa do Bob e toda a equipe do Macários, parabenizar vocês, né? A todos os motociclistas que estão aqui. Louvo a Deus pela tua vida, o quanto eu tenho percebido nos últimos anos, com mais intensidade, entendo eu, a qual os motociclistas têm ocupado uma posição de influência na sociedade. Eu tenho percebido o quanto as atividades sociais, atitudes tão nobres, né? Vocês têm realmente marcado uma geração. Eu louvo a Deus por tantos feitos, por tantas coisas que vocês têm proporcionado. E eu quero aqui partilhar algo com você, receber uma palavra de Deus também, né? Porque toda a palavra de Deus, ela primeiro fala com o pregador, para depois falar com o público. E a palavra que eu quero compartilhar com você, e eu quero pedir assim, a sua atenção como um presente por alguns minutos. Talvez é a primeira vez que você esteja num ambiente como esse. Eu não sei se faz parte isso da sua vida ou não, mas todas as vezes que a gente para ouvir a palavra, nós não estamos ouvindo homens. Nós estamos ouvindo uma mensagem que pode determinar o futuro das nossas vidas. Por isso, quando eu fui convidado, o Bob tem me convidado, eu tenho buscado a Deus do fundo do meu coração, de poder, Senhor, qual é a palavra, qual é a mensagem? E eu quero usar como título, quem está pilotando? É uma indagação, é uma pergunta. Quem está pilotando? E permita-me fazer uma analogia, a motocicleta sendo a sua vida. Quem está pilotando a sua vida? Quem está dirigindo a sua vida? Quem está guiando a sua vida? São perguntas dignas de respostas. É por isso que eu quero compartilhar com você, porque tem muitas pessoas vivendo mal, infelizmente. Tem muitas pessoas que estão sendo guiadas pela culpa, por exemplo. Há um texto em Salmo de número 32, versículo 2, que diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Muitas pessoas passam a vida toda fugindo do remorso, ocultando a vergonha. De alguma forma elas estão sendo guiadas pela culpa. É verdade que nós somos produtos do nosso passado, certamente, mas não podemos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restrito ao nosso passado. Muito pelo contrário, quando nós olhamos as verdades de Deus, a palavra de Deus, homens que tiveram passados difíceis, como Moisés, como Davi, como Paulo, o Senhor ressignificou a vida deles e eles foram homens que alteraram não apenas o seu destino, mas o destino de uma geração. É por isso que nós não
podemos ser prisioneiros do nosso passado, nós não podemos ser guiados e pilotados pela culpa. Existem pessoas também que estão sendo guiadas pelo rancor. Há um texto em Jó 5:2 que diz assim: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Lamentavelmente, muitas pessoas são dirigidas pelo rancor, pela mágoa, pela raiva, pelo ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir, é sentir de novo aquilo que passou. Então tem pessoas que são dirigidas por essa mágoa, dirigidas pelo rancor. Lembre-se disso. Há uma frase que diz: o rancor fere mais a você do que qualquer outra pessoa. As pessoas lhe magoaram no passado e vão continuar lhe magoando, ao menos que você decida superar isso e virar a página da sua vida e escrever um novo capítulo, uma nova história, um novo tempo. É por isso, há uma pergunta: quem está pilotando as nossas vidas? Há uma frase que diz: nada pode mudar o seu passado, mas sua decisão hoje determinará o seu futuro. Outra coisa, existem pessoas que estão sendo guiadas pelo medo. Há um texto em 1 João 4,18 que diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitas pessoas são pilotadas pelo medo. Muitas pessoas são guiadas pelo medo. Os especialistas dizem que diante dos desafios que nos acometem o medo, o ser humano ele pode ter 3 reações. Primeiro, a fuga, ou a paralisia, ou o enfrentamento. Aquilo que te traz medo pode te fazer fugir, te paralisar, ou por último você pode enfrentar ela. Então eu creio que a vontade de Deus é que nós enfrentamos aquilo que nos traz medo. Para quê? Para que não seja mais o medo o piloto das nossas vidas. Que não seja mais aquilo que nos traz medo, os traumas, as frustrações, as inseguranças, as incertezas. Muitas pessoas estão presas nas experiências passadas. Deixam de viver uma vida plena por aquilo que outros fizeram, ou seja, estão aprisionadas em algo, deixando de viver uma vida leve, uma vida plena daquilo que Deus tem para nós, porque de alguma forma estão aprisionados, enraizadas. A propósito, o medo é raiz de traumas, de decepções do nosso passado. Existem pessoas que também estão sendo guiadas e pilotadas pelo materialismo. Mateus 6,24, ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A única coisa que o Senhor Jesus chamou de Senhor, exceto ele da Bíblia, foi o dinheiro. O Senhor, Jesus, chamou o dinheiro de Senhor. Ou seja, ele disse: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou servirá a Deus, ou servirá ao dinheiro. Isso é muito sério. Talvez hoje é uma coisa pouco falada, talvez nós não se toca muito num assunto como esse, mas tem muitas pessoas sendo guiadas pelo materialismo, pelas coisas. Pensam que não tem um Deus, mas engana-se, porque muitas vezes é o mamon o seu Deus. Existem pessoas que não topam nada até que se fale em valores. Você jamais será mais feliz por ter mais, por ser mais importante, ou por estar mais protegido. Entenda isso de uma vez por todas, queridos. Todas as posses trazem felicidades
passageiras e temporais. Em matéria de coisas, sempre queremos novas, maiores e melhores. Por exemplo, um celular cada vez menor e um carro cada vez maior. Que Deus nos livre de ser pilotados pelas coisas, pelo materialismo. Só Jesus nos satisfaz plenamente, porque Ele é aquele que era, é aquele que é e é aquele que será eternamente. Jesus não muda, Ele nunca mudou. Existe um outro mito. Qual mito? Quanto mais eu tiver, mais importante e bem aceito eu serei. Isso é um mito. Muitos já perceberam isto quando a doença chegou, quando o dinheiro acabou, quando o mandato expirou e quando a festa terminou. A questão é, um dia todos os nossos troféus, medalhas, vão parar em algum canto esquecido. Eu me recordo que eu gosto muito de futebol, e eu ganhei muitas medalhas, né? Quando eu era, muitas vezes, gente, naquela época eu corria bem, eu era artilheiro, eu jogava, hoje já não, tá, gente? Não cria expectativa. E eu me recordo que um dia eu cheguei em casa e eu vi os cordões das medalhas, e a minha irmã fez uma faxina na casa, e aonde foi parar as minhas medalhas? No lixo. E aí eu cheguei, fiquei indignado, falei, mãe, que negócio é esse? Honra ao mérito. É o mérito que eu tive, onde foi parar? E isso, quando eu cito isso, eu me lembro de que as coisas passam. E nós não podemos ser guiados pelas coisas. Tem muitas pessoas sendo pilotadas por coisas. Isso era para você prestar um pouquinho mais de atenção. Funcionou, gente? Funcionou. Existem pessoas que estão sendo guiadas pela aprovação. Isso é muito sério. Gálatas, o apóstolo Paulo, ele orienta os irmãos em Gálatas, dizendo assim, Gálatas 1:10, não estou buscando agradar as pessoas. Não, estou buscando agradar a Deus. Se ainda estivesse buscando agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Tem muitas pessoas sendo pilotadas pela aprovação de outras pessoas. Muitas pessoas vivem baseadas na aprovação dos outros, são dirigidos pelas expectativas dos pais, dos cônjuges, dos filhos, dos amigos. Todos acabam controlando a vida dessas pessoas. Existem muitos filhos adultos que vivem ainda tentando a aprovação dos seus pais. Filhos ainda imaturos, cresceram de estatura, mas não emocionalmente. Tem muitos bebês imaturos ainda de 80 quilos, andando por aí, buscando a aprovação das pessoas, deixando que as pessoas pilotam as suas próprias vidas. Não, isso não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que nós sejamos maduros, emocionalmente, espiritualmente, bem resolvidos para poder ter a dignidade e a liberdade de escolha. Outros vivem pensando na questão social, a célebre frase, o que os outros vão pensar de mim. Há uma frase que diz assim, infelizmente, aqueles que seguem a multidão acabam perdidos nela. Vai acabar estando perdidos nela. Na multidão você pode estar em 3 lugares. Atrás da multidão, isso significa que você é o último da fila. No meio da multidão, isso significa que você é mais um no meio. Ou na frente da multidão, significa que eu sou o primeiro da fila que vou vazar daqui. Não seja controlado pela multidão. Não seja pilotado pelos outros. Você não precisa viver assim. Você precisa ter uma vida bem resolvida consigo mesmo, com Deus e com as pessoas. E eu quero entrar na palavra, e eu encontro aqui
nas Escrituras um homem que decidiu resolver algumas questões fundamentais na sua vida, que determinou o destino dele, mas não apenas o destino dele, mas o destino de uma geração. Um homem chamado Moisés. Um homem que teve um passado difícil, que teve vida de abandono, um homem que teve um contexto, umas circunstâncias, a infância, a adolescência difícil. Mas chegou um determinado momento que ele teve que resolver algumas questões da sua vida e decidir quem ia assumir a boleia da sua vida. E isso determinou aonde ele iria chegar. Mas agora eu te pergunto, por que Deus usou Moisés? Por que podemos aprender com a vida dele? A resposta é no fato que ele decidiu resolver essas questões. Eu quero convidar você a acompanhar comigo uma leitura, Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus fala a respeito de Moisés, no capítulo 11, versículo 23 a 27. Diz assim: pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Uau! Quantas coisas a gente pode aprender com Moisés. Mas eu vou falar de 4 circunstâncias, questões, que eu e você, independente se você é cristão, independente se você é ateu, se você não acredita em Deus, mais cedo ou mais tarde você vai ter que lidar com essas questões, porque isso vai determinar aonde você vai chegar. A primeira delas, eu e você, nós precisamos definir a nossa identidade. Quem nós somos. Olha aqui o versículo 24. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Ele tinha que decidir, quem sou eu? Gente, qual é o contexto aqui? Deixa eu explicar para você a história de Moisés. Moisés nasceu num contexto onde tinha um decreto do rei que todo bebê menino fosse dizimado, fosse morto. Não podia viver. Os pais de Moisés, vendo ele nascer, ele corria risco de vida se ele fosse encontrado. Eles fizeram um cesto, colocaram Moisés no cesto e colocaram ele na correnteza do rio Nilo, para poder salvar a vida do menino. Moisés foi parar nas mãos da filha de Faraó, na qual levou ele para o palácio, um menino hebreu, na qual ele se desenvolveu, na qual ele cresceu, na qual ele fez parte de todo o contexto do Egito, viveu na corte, e chegou um determinado momento que Moisés teve que enfrentar a sua realidade e decidir quem ele era. Quem sou eu? E a Bíblia diz assim, que pela fé, Moisés, ele já adulto, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Havia grandes consequências nessa decisão de Moisés. A primeira delas, as 2 oportunidades foram: primeiro, faço de conta que sou filho, porque ele foi achado. Ele foi encontrado pela filha de Faraó. Se for assim, eu vou ter fama. Se for assim, eu vou crescer e me desenvolver no palácio.
Eu vou ter os melhores estudos. Eu vou ter as maiores regalias que qualquer ser humano poderia ter naquela época. O Egito era a fonte de todo o patrimônio, né, de toda a potência mundial daquele tempo. Então Moisés, ele tinha duas escolhas: eu vou fingir que sou filho. A propósito, eu já estou aqui, eu já sou adulto. Eu já nasci, eu cresci aqui, eu fui encontrado. Eu fui criado aqui. Eu já peguei os hábitos daqui, o costume daqui. Terei luxo e tudo o que eu desejar. Terei fortuna, prazeres, status. Mas ele iria estar vivendo uma mentira. Porque ele não era filho da filha de Faraó. Ele era hebreu. A outra oportunidade que ele tinha, a outra opção: eu admito as minhas raízes como hebreu. Eu não sou egípcio. Eu retorno a viver como escravo, ser humilhado, tendo que fazer trabalho duro e possivelmente perder a minha própria vida. Ele ia viver a verdade. Ele já adulto, ele teve que tomar a maior decisão da vida dele. Ou eu me finjo ser filho, ou eu assumo a minha identidade, quem eu sou. A razão pela qual Deus usou Moisés foi que ele era um homem de integridade. O que o versículo diz: pela fé, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu tenho certeza, gente, que ele pensou: se eu fizer de contas que sou um egípcio e trabalhar com o sistema, você acha que Moisés não deve ter pensado isso? Mas ele não fez isso. Ele disse: eu sei quem eu sou, e recusou-se a permitir que qualquer amigo ou pessoa mudasse a sua identidade. Observe, pela fé Moisés, já adulto, recusou. Foque nessa palavra, recusou. Isso literalmente significa repudiar. Eu não sou essa pessoa. Você pensa sobre isso e repudia. Eu não farei isso de jeito nenhum. Essa foi a posição de Moisés. Eu não sou egípcio. Por mais que essa mentira possa me trazer favores, eu prefiro caminhar com a identidade de quem eu sou. Por mais que isso custe a minha própria vida. Moisés resolveu a primeira coisa chave da sua vida: a sua identidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a sua identidade? Não estou falando de número de registro de RG. Eu estou falando, quem está pilotando a sua vida? Ainda são as pessoas? Ainda é a culpa? Ainda é o remorso? Ainda são as coisas? Hoje é um convite de Deus para que eu e você possamos resolver essa questão do nosso coração. Quem eu sou? Isso vai determinar aonde você vai chegar. Um dos maiores problemas que explicam a razão do estresse na vida de um homem é geralmente quando ele está tentando ser alguém que ele não é. É difícil demais ser o outro. É penoso demais ser alguém que nós não somos. Quem está pilotando a sua vida? Quando você tenta viver de acordo com as expectativas de outras pessoas, ou o que você acha que as pessoas esperam de você, que você seja ou que você realmente é, e quando esses dois não combinam, há incongruência. Isso se chama estresse. O ponto é o seguinte: Deus te fez para ser você. Ponto. Coloca a mão no seu peito assim.
eu sou eu, porque Deus me fez assim. Assuma a sua identidade. É a primeira questão. Olha o Salmo 139 que diz, versículo 15 e 17. Olha que o salmista diz: tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste, Senhor, antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Sabe que isso aqui ele vem como um dínamo no meu e no teu coração? Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, Deus estava tecendo os seus ossos, Deus estava formando você. Deus estava gerando você, Deus estava cheio de expectativa ao teu respeito, Deus estava escrevendo a sua história, Deus estava potencializando o seu futuro, Deus estava celebrando com você. A Bíblia diz que Ele te chamou pelo nome, quando você ainda não tinha nascido. Uau! O nosso Deus é soberano, Ele nos deu uma identidade, Ele nos deu uma filiação, uma paternidade. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos gerou. Você não é fruto de acaso, você não é um fruto de um estupro, você não é um fruto de qualquer coisa, não, você é fruto dos sonhos de Deus. Deus sonhou com você. Ai, pastor, mas é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Então isso precisa ser uma verdade na sua vida. A pergunta é: quem está pilotando a sua vida? A primeira questão básica é descobrir quem eu sou. Segundo, eu preciso assumir minha responsabilidade. Olha o versículo 25. Preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Isso significa que, se eu serei o que Deus quer que eu seja na vida, eu tenho que parar de dar desculpas. Há uma máxima que diz assim: quem é bom em desculpa, não é bom em mais em nada. Tem muitas pessoas que estão dando desculpas, porque ainda estão aprisionadas no seu passado. Deixa eu te lembrar o passado de Moisés. Ele foi colocado num rio, longe dos seus pais. Na sua infância, ele não teve a presença do seu pai, da sua mãe. Ele nasceu num contexto totalmente fora da sua cultura. Ele, sendo adulto, ele teve que tomar decisões. Agora, nós podemos mudar o nosso passado? Não. Mas nós podemos escolher o nosso destino. O problema não é o que fizeram com a gente, é o que nós iremos fazer com aquilo que fizeram conosco. Moisés, ele ressignificou a sua vida. Ele não ficou preso porque eu tive pai, porque eu não tive mãe, porque eu não tive situações. Não, ele não deu desculpa. Ele diz assim: eu vou viver uma identidade que Deus me deu. E eu vou assumir uma responsabilidade. Tenho que parar de ficar colocando a culpa em outras pessoas. Nós vivemos uma era e um sistema de vitimismo, onde as pessoas se tornaram vítimas. Onde muitas vezes as pessoas dizem: não vou fazer isso porque fizeram isso comigo. Você ainda está permitindo que as pessoas pilotem a sua vida. Eu não vou mais participar disso porque um dia eu tive decepção. Se prepare, porque na vida tem decepções. Eu sou pastor. Você acha que um dia eu já me decepcionei com pessoas?
Você acha que um dia eu já decepcionei pessoas? Quem aqui já teve problema na vida? Vou erguer até minhas pernas aqui. Agora, os meus problemas, as dificuldades que eu passei, não vão determinar onde eu vou chegar. Não pode. Não são os meus problemas que governam e pilotam a minha vida. Mas é a verdade de Deus, é aquilo que Deus diz ao meu respeito. Que vai direcionar, que vai pilotar, que vai mostrar o destino que Deus tem para a minha vida. Observe, preferindo, foi esse que ele diz, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Gente, preferiu. A maior liberdade que você recebeu na vida é a liberdade de escolha. Moisés, ele disse, eu prefiro ser eu mesmo. Eu prefiro ser maltratado como hebreu do que usufruir de prazeres de uma identidade que eu não sou. Eu prefiro assumir uma responsabilidade que Deus colocou na minha vida, de ter dignidade, integridade, de viver uma vida autêntica, do que ficar preso nas mazelas, nos problemas, que talvez as outras pessoas me fizeram. Querido, eu creio que Deus está falando com você essa noite, comigo. Deus hoje está tirando, olha, tira todos os embaraços. Aquilo muitas vezes a culpa está te pilotando, a tristeza, a decepção. Eu não acredito mais em liderança. Gente, deixa eu te dizer algo para você. Você é livre para escolher, mas certamente se tornará escravo da sua escolha. Eu e você, nós somos livres para tomar qualquer decisão, mas se tornaremos escravos das consequências das nossas escolhas. Eu decido o que vou fazer com a minha vida, mas eu me torno escravo das escolhas que eu tomo hoje. Mas eu prefiro não escolher. Você escolheu não fazer nada. Ao todo tempo nós estamos escolhendo. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para falar da vida. Não estou falando sobre religião. Não estou falando sobre religião A, B. Isso não importa. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer relacionamento. Salvação. Intimidade. Jesus veio trazer presença. Eu nasci no contexto evangélico, e vou dizer para vocês, eu cresci, minha mãe me levava para tudo quanto é culto, eu dormia na cadeira, babava no banco, vivi nesse contexto assim. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu estar dentro de uma igreja não significava que eu conhecia Jesus. Um dia eu tive que tomar uma decisão madura, responsável, de dizer, Senhor, eu aceito te conhecer. Eu decido conhecer o Jesus do meu pai, o Deus da minha mãe. Até porque Deus não tem netos, Deus tem filhos. Você não pode depender a sua vida espiritual pela fé da sua mulher, do seu esposo, da sua mãe, da sua avó. Às vezes a gente fala com pessoas, minha avó, nossa, minha avó era de oração, e você? A questão é você, não é sua avó. É a questão, o que você está fazendo com a sua vida, a única vida que Deus te deu. Eu não gosto de igreja, então do que você gosta? Quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de estrutura, nós estamos falando do Evangelho, da palavra de Deus. Você precisa escolher quem pilota a sua vida. Você precisa escolher assumir uma responsabilidade que você não pode terceirizar. Isso é uma responsabilidade sua. Isso significa que primeiro eu tenho que definir minha identidade.
Segundo, eu preciso assumir uma responsabilidade. Deixa eu avançar aqui, senão o Bob vai me olhar de canto de olho. Fala, pastor, acelera. Eu não posso culpar os outros pela situação e direção da minha vida. Eu não posso viver baseado no compromisso espiritual de outras pessoas. Se eu fosse perguntar para você, quantos de vocês querem estar mais próximo de Deus? Todo mundo vai levantar a mão, todo mundo quer estar próximo de Deus. Mas se a verdade fosse revelada, veríamos que você está tão perto de Deus o quanto você tem escolhido estar. Porque é uma escolha sua. Ninguém está te impedindo de ser uma pessoa mais dedicada. Ninguém está impedindo você de ter um relacionamento pessoal com Jesus, com a palavra, um momento caloroso, íntimo e bem próximo com Deus, no qual você fala com Ele todos os dias e você vê milagres na sua vida. Gente, tantos milagres que a gente tem vivido. Uau! Eu vejo tantas famílias transformadas, doentes curados. Eu vejo tantas pessoas voltando a ter o brilho nos olhos. Esse é um milagre que só Jesus pode fazer. Você está tão próximo de Deus o quanto deseja estar dele. Essa é uma questão de responsabilidade. Romanos 14:12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Terceiro ponto, eu preciso definir e determinar as minhas prioridades. Olha que Moisés fez, versículo 26. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Circule aí, memorize aí a palavra considerou. Ele indica um julgamento de valor. Ela significa avaliar, considerar, ponderar, colocar em uma balança, julgar o valor. O que Moisés fez? Ele considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Ele ponderou, ele avaliou, ele parou para pensar na vida. Ele parou para pensar como eu e você estamos fazendo aqui essa noite. Nós estamos parando para pensar na vida, nos valores da vida. Isso significa que eu tenho que resolver essa questão. O que é realmente importante na minha vida? Moisés fez isso também, e esta é uma das razões pelas quais Deus usou ele. Se eu pedisse para você para dar-me rapidamente uma lista dos seus valores, do que você baseia a sua vida, será que você teria a capacidade de identificar? Se eu pudesse dizer assim, coloque aí 5 coisas, 5 valores que baseiam toda a sua vida, você teria facilidade de escrever agora no papel? O sistema de valores do mundo que vivemos é poder, prestígio, prazer e posses. E tem muitas pessoas presas desses valores. Mas Moisés, ele avaliou, ele ponderou tudo isso e disse assim: eu prefiro viver o propósito que Deus tem para a minha vida do que viver os prazeres momentâneos. Essa é uma questão não é de ter, sim, é o que fazer com isso. O valor da vida de Moisés é: os planos de Deus têm mais valor do que a popularidade. Esse era o valor da vida de Moisés. Último ponto. Deixa eu avançar aqui. Eu preciso escolher quem será minha autoridade. Versículo 27. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei. O que o rei ia pensar? As consequências que ia ter isso. Por que ele fez isso, pastor? Ele saiu, pela fé, ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Uau!
Eu gosto de uma expressão do apóstolo Paulo, ele diz assim: não atentamos para as coisas que se veem, porque aquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê é eterno. Talvez eu estou falando de um Deus aqui para você, de um Jesus aqui para você, que nós não estamos vendo Ele, mas nós sabemos que Ele é presente, nós sabemos que Ele existe, nós sabemos que isso tem valor, nós sabemos que Ele é amoroso, nós sabemos que Ele é misericordioso. Talvez você fale assim: pastor, eu não entendo isso ainda. Deixa eu te dizer uma chave aqui. Nem sempre Deus se explica, Deus se experimenta. Quem não experimenta Deus, vai viver uma vida tentando explicá-lo. Hoje você precisa decidir quem é a autoridade sobre a sua vida. Eu estou encerrando. Eu fiz uma analogia da moto como a nossa vida, porque nós estamos pilotando a nossa própria vida. Me permita eu fazer aqui diferente. Eu não vou dar uma volta de moto, tá? Então me dá a chave lá. Quem quiser, estou brincando, gente. Imagina que essa aqui é a minha moto. Profetiza, gente, ora para cá, profetiza. Eu fiquei bonito? Tira uma foto aí, gente. Deixa eu aproveitar o ensejo. Imagina que essa aqui é a minha moto. E eu estou pilotando ela, é a minha vida. A analogia, a moto é a minha vida. E eu estou pilotando a minha vida. Estou vivendo a minha vida, vou para onde eu quiser, só abasteço e vazo. Vou curtir a minha vida. Mas chega um determinado momento que eu preciso tomar algumas decisões. E eu preciso resolver algumas questões da minha vida. Aí eu encontro Jesus. Eu encontro Jesus e convido Ele a entrar na minha vida. Eu falei: Jesus, senta aí, vamos comigo. E aí eu subo na moto. Não precisa, Vitor, não precisa. Você está maluco, Vitor? E aí Jesus está eu estou na direção, Jesus fez parte da minha vida. Jesus está sentado aí, por onde eu for, eu estou levando Jesus. Uau, Jesus está comigo, eu estou levando Jesus. Mas olha só, essa é a primeira fase. Vai chegar um outro momento que eu preciso tomar uma decisão ainda mais nobre do que convidar Jesus para subir na minha moto. Eu preciso decidir: Jesus, assume o controle da minha vida. Porque eu vou de carona agora. Jesus me leva. E sabe quem? Você sabe o que é andar na garupa de moto. Você só agarra e confia. Você acha que vai virar para lá, vira para cá, daquele frio na espinha, você só agarra. Aí você diz assim: Jesus, me conduz, porque eu não quero errar mais. Jesus, me leva, que eu estou cansado de pilotar a minha própria vida. Jesus, me leva, porque o destino que o Senhor tem para mim é seguro. Jesus, eu estou cansado. Me leva para onde o Senhor tem um propósito para mim. Me leva, Jesus. Eu quero te conhecer, eu quero ter intimidade com o Senhor. Me leva, Jesus, eu só confio. Eu cansei de pilotar a minha própria vida.
Hoje eu decido ser pilotado, ser guiado pelo Senhor Jesus, porque Ele tem planos de paz para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Ele vai me conduzir a caminhos maravilhosos. Nós podemos passar por dificuldades, por ventania, mas há um topo lá em cima, há um lugar de descanso lá, há um lugar de satisfação lá. Jesus me guia, me leva. Hoje é a minha decisão. Eu quero, Senhor, não apenas que o Senhor suba na minha vida, mas que o Senhor guie a minha vida, pilote a minha vida, me conduz, Senhor, porque o Senhor tem planos de paz ao meu respeito, planos de fazê-lo prosperar e de não lhe causar dano. É isso que Jesus tem para a sua vida. A vontade, a direção de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Com Jesus não haverá mais sofrimento, não haverá mais solidão, não haverá tristeza, porque Ele está lidando, governando, dirigindo, pilotando a sua vida, a minha vida. E aí a gente pode só curtir e descansar, porque Ele sabe o que está fazendo. Você pode aplaudir Jesus por isso? Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, por favor. Eu não falei de igreja aqui, e não vou falar, porque o assunto é Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Talvez você está no estágio de parar a sua moto e convidar Jesus para fazer parte da sua história. Eu gostaria de ver quem são as pessoas que querem tomar uma decisão hoje, de parar a sua moto e convidar Jesus. Dê um sinal com a sua mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, uau! 13, 14, uau! Uau! Olha só, você que levantou as tuas mãos, vem aqui, por favor, que nós queremos orar com você. Por favor, vem aqui, por favor.